Quem é você? Bom, eu sou Carlos Marassi, nome de batismo de registro Carlos Roberto Marassi. Sou paulista, nasci no interior de São Paulo, numa cidade chamada Lupércio, uma pequena cidade perto de Marília. E meus pais se mudaram para o Paraná, para o norte do Paraná, em meados dos anos 50. Eu nasci em 1951, dia 27 de maio, e meus pais se mudaram para uma cidade chamada São João do Caiuá, uma pequena cidade que já foi maior. Naquela época ela chegou a ter 23 mil habitantes, hoje é uma cidade com 5 mil e poucos habitantes. Um fenômeno que aconteceu em toda a região noroeste do Paraná. Meu pai, já falecido, chamava-se Fernando Marassi, minha mãe Olga Rasmussen Marassi. Meu pai é neto de italianos e minha mãe é neta de dinamarqueses. O sobrenome da minha mãe é Rasmussen. E eu sou o quarto de 5 filhos e o segundo filho, meu irmão Edson Marassi, foi quem começou essa vida no rádio. Ele era apaixonado por rádio, eu era garoto ainda, mas quando ele veio para Curitiba, que era o destino de todos os jovens naquela cidade, quando atingiam a idade de fazer o chamado científico, tinham que se mudar de lá porque lá não tinha essa escola. Então o Edson veio para Curitiba com a vontade de fazer rádio e começou a trabalhar aqui. E eu, garoto ainda, o ouvia lá em São João do Caiuá, pelas ondas curtas da rádio Emissora Paranaense, que hoje é a Rádio Universo. São ondas de 39 metros? 31 metros. 31 metros. 49 e 31, A Emissora Paranaense, 31 metros. Depois o Edson foi para a Rádio Clube e... Aí eram 2 ondas curtas. Aí eram 2 ondas curtas. E eu vivi em São João até os 15 anos. E pouca gente sabe, mas eu com 15 anos, de 14 para 15 anos, eu era professor primário. Fui professor de escola isolada, porque naquela época não havia professores. E eu fiz um curso médio chamado Escola Normal Regional, que me deu o título de professor primário. Então eu cheguei a lecionar 1 ano. Imaginei eu com 14 para 15 anos lecionando para crianças variava de 7 a 13 anos. Então eu tinha aluno quase da minha idade. A gente jogava bolinha de gude no intervalo. Bom, aí eu vim para Curitiba. Em 1967, o Edson trabalhava na Rádio Emissora Paranaense e eu vim como estudante. Meu pai me mandava uma mesada ali apertadíssima e tal, e eu fazia algum trabalhinho extra para um jovem garoto como eu. E eu frequentava a rádio e fiquei praticamente o ano todo frequentando a Rádio Emissora Paranaense, vendo os profissionais que ali trabalhavam. E aí eu também gostava muito de rádio e eu era uma espécie de office boy da rádio, sem remuneração. Mas quando faltava um operador de som, eu assumia e fazia perfeitamente. Um garoto esperto olhava lá e tal, aprendi rápido. E aí um dia faltou um locutor, eu fui lá e desempenhei. Impostava a voz assim, como todo locutor iniciante da época. E então eu fiz o meu aprendizado na rádio sem ser funcionário, mas terminei o ano de 1967 aqui em Curitiba com um conhecimento bom de rádio, o que me credenciou a voltar para o interior. E aí eu voltei para Paranavaí e arrumei um emprego na Rádio Cultura Norte Paranaense, Cultura de Paranavaí. Cheguei lá com pinta de locutor da capital e tal, com 16 para 17 anos. Meu pai foi junto comigo e fui trabalhar na Rádio Efraim Machado, a Rádio Cultura lá em Paranavaí. E virei disc jockey da Rádio Cultura, trabalhei lá 1 ano e meio, 68 e 69, até meados de 69, e depois eu vim para Curitiba. Lá em Paranavaí eu fui líder estudantil, fui presidente da UP, que era a União Paranavaense dos Estudantes, e exatamente em 68, no auge da ditadura, eu era líder estudantil e isso era uma coisa complicada naquela época. Eu tive um problema lá com um oficial do Exército e tive que sair meio
meio correndo da cidade, porque ele disse que ia me prender e tal, e realmente era um problema. E por questões de divergências políticas. Bom, chegando em Curitiba, fui na Rádio Clube, o Edson trabalhava na Rádio Clube, lá eu te conheci, o Renato Mazzani, que é meu particular amigo, era diretor comercial da rádio, e você se lembra disso. Aí o Edson fez uma entrevista comigo, como um locutor lá de Paranavaí e tal, e o diretor da rádio, que era o Jair, ouviu a entrevista e falou, mas você tem uma boa voz e tal, não quer vir trabalhar aqui? E eu, naquele apuro que estava lá em Paranavaí, aceitei na hora, né? E vim como diretor, como locutor comercial da rádio. Eu era o cara que lia os comerciais que o Renato vendia. E dava a hora certa e outras coisas. Mas, então eu trabalhava com o apresentador, fazendo a parte comercial. Essa figura existe hoje na Rádio CBN, inclusive, né? Aliás, é o que mais existe hoje. É verdade. E aí, então, eu dava a hora certa, fazia os intervalos comerciais, lia os noticiários. E, quando eu parava, o disc jockey assumia que eu trabalhava no horário. Da manhã, eu não trabalhava, porque a voz era muito igual a do Edson, do meu irmão, então eu trabalhava à tarde com o Gilberto Fontoura, que era uma figura espetacular, tinha boa audiência, maluquinho no ar, aquele jeitão do Gilberto. Moleque atrevido. Moleque atrevido. E aí também comecei a fazer a revista matinal com o Arthur de Souza, que foi para mim um orgulho, porque o garoto ouvia a revista matinal lá em São João do Caiuá. Meu pai ouvia o Arthur de Souza e eu tive o privilégio de fazer durante um ano, talvez, um pouco menos, um pouco mais, a revista matinal com o Arthur. Foi o programa mais presente em relação à notícia naquele período todo. Eu acho que não houve programa de rádio no Paraná com a marca que teve. Era o Trabuco da Bandeirantes, não é? Era uma marca, realmente era fantástico. Mas foi um período, chegou uma época que eu fazia até 1h da manhã, a rádio fechava, se eu não me engano, e abria às 6. Então, havia época, se fazia folga de alguém, fechava a rádio a 1 e abria às 6 da manhã. E eu tinha vigor para isso, né? Então, trabalhei na Rádio Clube, até a rádio ser vendida, depois você também saiu. Aí a rádio foi para o edifício Presidente, com Munir Guérios, e eu fiquei na rádio lá também naquele período. Foi uma época de decadência da rádio, já lá na PRB2, lá na Barão do Rio Branco, quando acabaram os programas de auditório, a rádio já, não é, mas com a vinda do Jair, a tua presença lá, quer dizer, a rádio cresceu muito, ainda que perdendo os programas de auditório. Mas aí com o Munir, que não era do ramo, a rádio foi definhando. Porque ela foi vendida por razões políticas. Exatamente. Porque a rádio tinha sido montada ou comprada por um grupo que dava apoio ao Ney Braga. E como naquele momento não tinha mais eleição, eles resolveram vender. Isso aí. Comentando isso para poder dar continuidade. O Ervin foi rapidamente dono da rádio. Comprou, ele passou para o Ervin Volkoski. Exatamente. E aí acabou repassando para o Munir Guérios. Bom, e nesse período que eu estava na Rádio Clube, a Ed Isabel, que trabalhava conosco, sempre dizia, Carlinhos, ela falava que eu era garoto, Carlinhos, você tem que trabalhar na televisão, que não sei o quê, papapá. E daí eu cheguei a fazer, por pressão, digamos assim, da Ed Isabel, fui fazer um teste no Canal 6, que era ali na Zé Loureiro. Pedro Ivo? Não, Zé Loureiro. 130. E aí fui lá para fazer um teste, não vou me esquecer nunca, TV preto e branco, 1969, talvez, ou 68. Não, 71 já. Não, nessa época ainda não, eu estava na rádio ainda. Pois é? Não, mas não. Tudo bem. Não, esse período não, isso aí foi 69, 70 talvez. Eu fui fazer o teste, cheguei lá, botei o terno e tal, imaginando que ia fazer um teste, me botaram no ar para fazer um programa, um noticiário ao vivo. E aquilo foi, eu tremia inteiro, foi loucura. Foi uma loucura, um desastre. Fiz o noticiário com a Ayrton Guzman,
falecido. Mas, enfim, não foi bom o teste, porque realmente eu estava assim em pânico. Bom, isso passou e aí em 1971, o Luiz Alfredo Malucelli convenceu, o Canal 12 era na Emiliano Perneta, Ainda. convenceu já o Dr. Francisco, que já era dono, tinha comprado na Najib Shed, a fazer uma coisa ousada para a época, que as televisões entravam no ar às 4h30 da tarde, 5 horas, e isso para os jovens hoje é impensável, né? Quer dizer, não tinha televisão de madrugada e nem de manhã, e só entrava no ar às 4 da tarde. E o Luiz Alfredo Malucelli pegou e convenceu o Dr. Francisco a abrir o Canal 12 ao meio-dia. Eu não sei se tinha alguma cidade do Brasil que fazia isso já. E aí eles, inclusive, usaram o slogan, o 12, que era o Canal 12, às 12. E aí montaram uma programação que tinha um jornal que é do meio-dia, que durou anos esse jornal, que hoje é o Jornal Hoje, que agora é mais tarde. E esse jornal ia até 12h35 por aí. 12h40, o Luiz Alfredo Malucelli, imaginou um programa de esportes. E conversou com o Arion Cornelsen, e o Arion se propôs a patrocinar. O Arion estava ampliando o estádio do Curitiba na época, precisava vender e tal. E o Arion patrocinou e ele montou um programa chamado Telegol. E convidou para redigir o programa o Luiz Geraldo Maza, que era uma espécie de redator e chefe do programa, convidou a mim, ao Almir Feijó Júnior, que era também de rádio, que também não tinha experiência em televisão, e a Fátima Freire Maia, que era filha do Newton Freire Maia, bonita, loira. Apresentava o programa depois de manhã. Acho que naquele, não sei se ela já. E ela veio fazer conosco o programa. E foi uma fase interessante. Entrávamos 12h40 no ar em junho, me lembrou a Leila, de 1971. Então aí sim foi a nossa estreia na TV. Eu não era contratado do Canal 12, eu era contratado da OARCO, que era Organizações Arion Cornelsen. E ficamos no ar lá 1 ano e pouco, 2 anos, sei lá. O programa foi muito bom. Aí nós tínhamos o Osni Silveira, que era comentarista, que depois faleceu num acidente. E aí o Canal 12 acabou me contratando, porque coincidiu com um período que a rádio... Eu trabalhava na Rádio Clube e no Canal 12. E a rádio foi definhando de tal forma que daí o Munir já não conseguia pagar os salários, estava atrasado. E eu estava já meio desesperado, ganhava aquele adicional lá no Canal 12, mas aí o Canal 12 me contratou como locutor comercial, que, para quem não... Locutor de cabine, era o termo. Quem não sabe, como os comerciais na época eram ou em slide ou em filme, celuloide, 16mm, precisava ter um locutor para ler os textos dos comerciais, né? Então, quando entrava o comercial, a maioria dos comerciais eram slide. Casa das Linhas, grande promoção de papapá, aproveite, Casa das Linhas, rua tal, número tal, e o cara ia passando os slides. Depois, um outro anúncio. E o locutor comercial ao vivo fazia. Eu ficava dentro de uma cabinezinha, eu e todos que se revezavam ali, de 1 metro quadrado, junto na chamada suíte da televisão, né? É a parte técnica. Em inglês, switcher, né? Eu dizia suíte. E eu ficava ali o tempo todo de plantão. Entrava o intervalo, eu corria para dentro da cabine. Terminava o intervalo, sentava numa cadeira, ficávamos ali conversando e tal. A suíte, na época, tinha bastante gente, porque tinha o telecine, que é uma câmera que ficava no centro de um lado um projetor 16mm, outro projetor do outro lado. E um projetor de slides. E um projetor de slides, que é todo o intervalo comercial. E rarissimamente havia um comercial em vídeo, porque na época as máquinas de vídeo eram de 1,5 polegadas. Aquelas máquinas Ampex enormes, com fita dessa largura, aqueles carretéis imensos, que eram usados para passar os programas. Futebol que vinha
o jogo de quarta-feira que a gente exibia na quinta-noite aqui, né? E os programas, Silvio Santos, que era na época era Globo, né? Bom, enfim. E aí eu já estava no Castelo. Não, ainda ali ainda ali. Isso foi em 71, 72. Nós fomos para o Castelo em 74. E TV preto e branco. E aí nós inauguramos ainda a TV a cores, nós já inauguramos lá no Castelo. Mas enfim, eu não sei agora para que lado que eu vou nessa história aí. Na rádio você fazia também o plantão esportivo quando eu te bom, conheci. na Rádio Clube. É verdade, eu não contei essa parte, foi a minha passagem pelo rádio esportivo, o Renato lembra. Quando o Curitiba viajou para a Europa, fez aquela excursão, na volta o Antônio Carlos Gomes, que era o plantão esportivo, resolveu se demitir. Não queria mais trabalhar como plantão, e aí me convidou. Coati, falecido Coati, nosso bom amigo. E aí me convidaram para ser o plantão esportivo. E eu era pouco afeito a futebol, eu não sabia, nem jogava futebol. Joguei basquete, mal entendia de regra de futebol e virei plantão esportivo. Então, o Hernani Buchmann conta algumas histórias, viu, que todo mundo racha de rir, e não é mentira, ele só exagera um pouco, mas as histórias são verídicas. E uma delas, que foi logo na minha estreia como plantão esportivo, tinha um Atletiba, e o Ayrton Cordeiro narrando o Atletiba, e segundo o Hernani Buchmann, a Rádio Clube fazia eco no estádio, todo mundo com radinho, ouvindo a Rádio Clube. E eu de plantão esportivo, e o Ayrton Cordeiro esperando que acontecesse um gol em algum lugar para o plantão estrear, né? E aí diz o Hernani que daqui a pouco, Carlos Marassi, o locutor esportivo, a voz, o plantão esportivo, tá dando as informações, papapá, e o Curitiba não sei o quê, papapá, aquela conversa toda. E aí saiu um gol em Paranaguá, gol do Rio Branco, ou do Seleto, de Paranaguá, e eu entrei, Ayrton, disse aquele vozeirão, né, disse que aquilo... Aí diz que, segundo o Hernani Buchmann, foi um silêncio, que ele anunciou tanto, foi um silêncio no estádio do Belfort, do Arte. Ninguém falava nada. E aí o Ayrton diz assim, pois não, vamos então ouvir o nosso plantão esportivo, Carlos Marassi. Aí eu diz assim, Ayrton, em Seleto, Paranaguá 1... Atlético 0. Rio Branco. Era Rio em Branco. Rio Branco. Era em Paranaguá, Seleto 1, Rio Branco 0. Aí foi aquele silêncio. Então a minha estreia foi assim. E ele conta isso, ele até escreveu no livro dele essa história. Lógico que ele exagera. O silêncio não foi tão grande, diz que dava para ouvir passarinho a hora que... Você mencionou algumas pessoas, né, dessa época, da tua vinda, da tua estreia no rádio em Curitiba. Seria interessante lembrar os demais companheiros de rádio. Bom, o Renato vai me ajudar aí, mas, por exemplo, o Ali Chaim estava começando na Rádio Clube. Exatamente. E foi digamos, a estreia do Ali Chaim com o programa policial. E daí o Edson, meu irmão, fazia a narração do programa imitando o Ramos Calheilia. E quando o Edson não estava, eu tinha que fazer no lugar dele, que era uma coisa assim, eu nunca gostei de fazer. Mas era um programa engraçadíssimo. O Chaim era famoso pelas tiradas dele, né, pelas gírias que ele... Gíria policial, ele criou várias, uma maravilha. Tinha o Zé Vicente, que era o diretor de jornalismo, e fazia as reportagens. E fazia a reportagem do jornalismo. No esporte tinha o Dias Lopes, tinha o Carneiro Neto, que era repórter na época. O J. Pedro, que depois foi para a Suíça, né? E o Fuad Calil. O Willy Gonzer já tinha saído, tinha ido para fora. O Ney Costa ainda estava lá, mas meio que saindo também,
não é? No rádio. O Wilson Brustolin, era o Wilson Brustolin? Wilson Brustolin. Marcos Aurélio de Castro, que era o comentarista. Né? Gilberto Fontoura. E tinha o Baiuca do Xiló, como era o nome dele? Etevaldo Cunha Santiago. Etevaldo Santiago. Mas Paulo César era o nome artístico dele. E quem mais? Noticiarista na rádio. Ayrton, um moreno que era dos antigos lá da rádio. Agora não... Será que era Ayrton? Enfim, eu não recordo bem. Mas eu fiz várias vezes aquele jornal das 22, que era o grande jornal falado B2, né? E que era um jornal maravilhoso, todo redigido, não tinha Gillette Press, e a gente apresentava, tinha uma audiência no Paraná inteiro, e a Rádio Clube realmente era uma potência. Enfim, Arthur de Souza na revista matinal, o Edson Marassi, que fazia o programa da manhã, e... Quem? O Norberto. O Norberto Trevisan, exatamente. Norberto Trevisan, que foi quem acabou me apresentando a Leila, que hoje que veio a ser minha mulher, com quem sou casado até hoje. E então, eu acho que a história da minha passagem... Depois eu acabei voltando para a Rádio Clube, em outras ocasiões a rádio foi vendida para a Cúria, né? E eu voltei a trabalhar na Rádio Clube, aí já lá na Saldanha Marinho. O Hernani também o Hernani Buchmann. O Hernani Buchmann, ele não trabalhava, mas depois ele acabou trabalhando conosco também. No começo não, mas já quando a gente... enfim, já quando eu estava saindo do plantão, o Hernani veio trabalhar. Antônio Carlos Rocha? Não, esse foi depois. O Antônio Carlos Rocha já foi na fase com a Cúria. Ele era discotecário. Mas ele tem razão, ele trabalhou na Rádio Clube, mas já no período do Munir Guedes. Bom, e aí, televisão. Eu fiquei lá, entrei em 71, portanto, em 72, talvez, 72, eu virei funcionário e como locutor de cabine. Mas o diretor era o Silas de Paula. E aí o Silas me convidou para fazer o Telemanchetes Móveis Simo, que era um noticiário tradicional. E eu comecei, era de hora em hora aquilo, eu fazia alguns, né? E aí depois eu acabei sendo efetivado como apresentador, não me lembro exatamente, talvez em 73, por aí, eu comecei a apresentar os telejornais da emissora. Aí veio o JJ, veio em 72 para a televisão. Que era João José de Arruda Neto, e que ficou até quase morrer, né? E eu virei apresentador, portanto, e aí tem aquela história, o Canal 12, quando eu entrei, ele já não era Rede Globo, ele tinha sido Rede Globo nos anos 69, por aí, que eram os primórdios da Globo. Até 71. Até começo de 71. E aí nós perdemos a Globo para o Paulo Pimentel, foi para o Canal 4. E aí ficou um período lá com o Paulo Pimentel, e nesse período, então, que nós tínhamos que fizemos um acordo com a rede de emissoras independentes, era a REI, era uma rede que existia. A partir da Record. Exatamente. Tinha um repórter REI, que era eu e o Edson, meu irmão, que apresentávamos no Canal 12, no horário nobre. E isso tudo TV preto e branco ainda, não é? Era. Ainda ali no edifício, parte do edifício Marisa e o estacionamento ali na Emiliano Perneta. Bom, em 74 nós fomos para o Castelo, lá da Avenida Batel. Castelo que foi do Moisés Lupion. Isso, construído pelos Guimarães e era da família Lupion. E ali, logo que nós chegamos lá,
foi inaugurada a TV a cores. O Canal 12 comprou aquelas câmeras, as primeiras câmeras coloridas, e nós inauguramos a TV a cores no Paraná. O Canal 12 tinha aquela coisa de pioneiro, né? O Rajib Shed, quando foi dono, tudo que tinha de novidade, ele não deixava ninguém colocar na frente dele. E no caso da TV a cores, o Dr. Francisco também tratou de ser pioneiro. Então estreamos o primeiro noticiário a cores do Paraná, fui eu que fiz, junto com o Edson. Isso, inclusive, mereceu uma capa da Gazeta do Povo. Na época, era do mesmo grupo, mostrando a televisão. Aparece eu e meu irmão do lado, na capa da Gazeta. E aí o Edson, logo em seguida, o Edson mudou-se daqui, ele tinha se formado em Direito e resolveu seguir a profissão de advogado e foi trabalhar, teve uma oportunidade boa em Maringá, foi para Maringá, onde ele mora até hoje, mas sem nunca se desligar da televisão. Hoje o Edson tem uma emissora de TV educativa em Cianorte, que é dele, que ele toca. E eu fiquei no Canal 12 desde dessa época, aí a Globo voltou, então eu fazia o Jornal Hoje ao meio-dia e fazia o Jornal Nacional às 7 e pouco da noite. Na época o Jornal Nacional, ele era um pouco mais cedo do que é hoje, e os noticiários locais eram dentro do Jornal Nacional. O Rio abria com as manchetes, na época era o Wilton Gomes e o Cid Moreira que apresentavam. Eles faziam uma manchete, as manchetes do Jornal Nacional, aí dava um intervalo, a gente entrava aqui com um bloco estadual, depois um bloco local, e aí voltava o Rio de Janeiro com o Jornal Nacional. Isso foi 7h30 até as 8. Exatamente. E que foi o noticiário de maior audiência da televisão do Paraná. Eu acho que não há nenhum jornal que teve aquela audiência, o jornal, digamos, local, estadual, por uma razão, o Renato sabe disso. Naquela época não havia parabólica, não havia TV a cabo, então só existia a TV captada dos transmissores, diretamente. E a Globo tinha a maior rede de retransmissoras. Em função do sucesso das novelas da Globo e tal, todas as cidades do Paraná, eu acho que 99% das cidades do Paraná tinham o que eles chamavam uma perereca, que era recebia o sinal e retransmitia para a cidade. O HF. E o HF, e as pessoas assistiam o jornal. Então, a Globo tinha uma audiência, assim, brutal. Quer dizer, não se perdia um telespectador que estivesse vendo qualquer outro programa, porque era quase unanimidade. Era imagem repetida em todas as cidades. Chegou a 90% de audiência. Eu não sei esse índice, mas era 80%, brutal. 90%, uma coisa absurda. Eu me lembro, isso sem nenhum cabotinismo, mas eu era provavelmente a figura, tirando assim os grandes políticos, a figura mais conhecida do Paraná, porque todo mundo me via e sabia meu nome, e eu viajava para o interior, era uma pequena celebridade, apresentar baile de debutante, e era uma coisa interessante. Onde você ganhou um novo traçado também de vida, que exatamente. De apresentador você... Foi aí que eu comecei a digamos, trabalhar com o público, e que acabei me especializando nesse trabalho de mestre de cerimônias. E que hoje faço há muitos anos. A Leila... E nessa trajetória sua, né, quer dizer, em função da televisão, ele também tem um início de carreira como modelo. Isso aí. Tem que contar. Isso aí não pode esconder. Na verdade, eu apresentava os desfiles da Maser, lembra da Maser? Era teu cliente, não era? E eu apresentava os desfiles da Maser, e aí houve uma época, nunca vou esquecer, isso é uma história interessante, quando foi inaugurada a Roda Ferroviária, o Jaime Lerner era prefeito pela primeira vez, em 73, 74, sei lá, uma empresa estava lançando uma coleção de roupa, e eles convidaram eu e o Almir Júnior,
nós trabalhávamos juntos na televisão, jovens, né? Para fazer um desfile para eles lá na Roda Ferroviária, naquele prédio central onde é a Urbis hoje. E aí fizemos lá o desfile. Para mim foi uma coisa, apesar de trabalhar na televisão, eu sempre fui tímido. E aí saí com aquelas roupas e tal. E nunca vou esquecer que tinha um amigo meu da faculdade, eu fazia economia na Universidade Federal do Paraná. E tinha um colega meu na faculdade assistindo, por acaso, nunca imaginei que ia ter um cara. Aí quando eu botei o pé na passarela, ele olhou e falou assim, mas que boneca! Eu queria morrer, né? Mas aí fizemos o desfile, eu e o Almir Júnior, e o Almir dizia assim, Marassi, o que a gente não faz para ganhar uns trocadinhos, né? E também de propaganda, né? Bem nesse início da carreira na televisão. Naquela época, nos era permitido gravar comerciais, então tem histórias boas aí, gravei comercial da Casa China, Casa das Linhas, enfim. Mas fiz bastante. Depois a Globo nos proibiu, que foi, eu acho, uma providência interessantíssima, porque banaliza muito a imagem, não é? E eu acho que isso foi bom para mim, profissionalmente. Na época já era o Cid Moreira e o... Aí entrou o Chapelin depois. O Hilton Gomes saiu e entrou o Cid Moreira e o Chapelin. E aí houve um momento em que a Globo sentiu que os donos de televisão locais das retransmissoras da Globo estavam muito poderosos, porque eles estavam comandando os noticiários locais estaduais, o que entrava, o que não entrava, quem aparecia e quem não aparecia, num horário de audiência absurdamente alta. E você imagine, aqui nós tínhamos o Dr. Francisco, que era um homem comedido, mas imagine isso na mão do ACM na Bahia, não é? Que era o dono da Globo. Então, ou do Sarney no Maranhão, sei lá, a Globo resolveu baixar um pouquinho a bola desse pessoal, e aí ela deslocou o Jornal Nacional para as 8 horas, um pouquinho mais tarde, e antecipou um jornal local chamado Jornal das 7. E que na época não era Jornal das 7, era Praça TV, que era o nome, era SPTV em São Paulo, RJTV no Rio, e aqui no Paraná não era PR Paraná TV, era jornal, o Jota preferiu botar como jornal estadual. E aí eu apresentei anos esse jornal com o Mário Bittencourt. Então, eu era de todos os apresentadores do Canal 12, durante anos, eu era o único que fazia 2 jornais por dia. Fazia o do meio-dia e fazia o da noite. Eu reclamava muito disso, porque realmente eu ganhava igual aos outros, mas trabalhava o dobro. Mas hoje eu vejo uma coisa que o Silas de Paula sempre dizia, Marassi, ninguém deve reclamar de aparecer mais na televisão, porque a televisão é um negócio que, cada vez que você aparece na televisão, você marca mais, você fixa a sua imagem e tal. E isso foi importante para mim naquele momento, para me tornar conhecido. Isso me ajudou em outras atividades, né? E também atrapalhou, porque como uma figura conhecida, algumas coisas que qualquer jovem gostaria de fazer, eu tinha algumas limitações, porque afinal era um homem público. Mas enfim, foi muito bom fazer durante todo esse período. Eu acabei ficando 17 anos no Canal 12. Nesse período, eu não contei a minha vida, digamos, acadêmica. Eu, em 71, fiz vestibular e fui aprovado na Universidade Federal. Fui fazer economia a partir de 1972. O vestibular foi em 72. E aí fiz economia. E quando eu terminei de fazer economia, eu saí disposto a fazer pós-graduação em economia e queria desistir da carreira desistir de televisão e tal, porque a gente ganhava mal, você sabe, né, Renato? Muito bem. Não se ganhava bem. Na Globo se pagava bem e tal, mas nas emissoras, na periferia, o salário não era grande coisa. E aí eu tentei fazer pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, acabou não dando certo, e
eu fui trabalhar no Estado, na Secretaria de Agricultura. Na época, para conseguir essa posição, eu tinha possibilidade de alguém me recomendar e tal, mas eu preferi fazer a coisa. Então, fui fazer um curso de pós-graduação em planejamento pelo Programa Paranaense de Treinamento de Executivos, que era uma parceria da Secretaria de Planejamento com a Universidade Católica. Então, eu fiz especialização, um curso grande de especialização, e saí especializado em planejamento. E eu me lembro que nós entramos em 240 e poucos, eles selecionaram 80, que foram os que terminaram, os que fizeram o curso até na primeira fase. Depois dos 80, 40, tudo por provas, 40 foram selecionados e esses 40 seriam contratados pelo governo, porque havia esse convênio com a PUC. Naquela época, só para informar, porque se tratando de serviço público, não havia exigência constitucional do concurso público, mas o curso funcionou como um concurso. Exatamente. Só os aprovados poderiam participar. O curso era planejamento governamental. Exatamente. Aí eu fui trabalhar na Secretaria da Agricultura, na área de planejamento, e fiquei trabalhando. Eu trabalhava na Secretaria e trabalhava no Canal 12. E assim foi praticamente a minha vida toda, trabalhando na televisão e no governo. Depois eu trabalhei na agricultura, depois fui trabalhar na Claspar, depois eu fui trabalhar no IPARDES, só que aí prevaleceu, como a minha imagem de jornalista era muito forte, acabou sobrepujando a carreira do economista. Então, eu entrei como economista e acabei trabalhando como jornalista. E aí, eu era assessor de imprensa do IPARDES, depois eu fui trabalhar na Secretaria de Indústria e Comércio a convite do Chico Simeão, que hoje é meu particular amigo, na Secretaria de Indústria e Comércio, e aí fiquei ali na Secretaria de Indústria e Comércio até ela ser extinta no governo do Álvaro Dias. Aí eu fui transferido para a Secretaria de Comunicação Social, onde eu sou lotado até hoje. Então, eu trabalhei um período na Secretaria, aí depois fui trabalhar na Sanepar, enfim. Hoje eu estou prestes a me aposentar, estou com 43 anos de contribuição e já poderia estar aposentado, mas ainda estou na ativa porque eu acho que ainda posso contribuir um pouco. E trabalho no Tribunal de Contas, na área de imprensa e no cerimonial. Então essa, digamos, é a outra face da minha carreira. Bom, eu não sei com quanto tempo nós estamos. Mais 5 minutos? Só é importante porque, como é um registro, né, que ele pôde ter essas duas carreiras, digamos, porque a televisão sempre era os noticiários que ele fez no horário do almoço e à noite, principalmente numa época assim de grandes críticas ao setor público, né? É importante dizer que ele sempre trabalhou, cumpriu com as obrigações de servidor e conseguia porque a televisão permitia esse horário alternativo. Eu trabalhava na hora do almoço e à noite. E à noite. Mas o que é importante contar é o seguinte, é que em 1987 eu saí do Canal 12, me demiti, saí por livre e espontânea vontade, porque o Mário Bittencourt, que era meu particular amigo, a gente trabalhava junto, o Mário estava incomodado com o nosso salário. E o Mário dizia, mas nós temos que botar pressão, eu vou sair da televisão se não melhorarem e tal. E aí eu falei, Mário, então vamos conversar com o Dr. Francisco. Aí nós fomos lá e o Dr. Francisco falou, não, eu vou dar uma olhada, eu vou ver com o Dr. J aí, o que nós vamos fazer, como é que são os salários em emissoras similares e tal. Aí voltamos 3, 4 dias depois, o Dr. Francisco disse que o J disse para ele que os salários que se pagavam, por exemplo, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, Campinas, cidades, segundo ele, similares, eram muito parecidos com os nossos, que nós estávamos na média. Aí eu falei, olha, doutor Francisco, com todo respeito, eu acho que o Jota ou quer nos prejudicar ou não pesquisou direito, porque
eu duvido que os salários nossos estejam alinhados. Não estão. Eles são muito baixos. O doutor Francisco ficou meio irritado quando eu falei isso, mas eu já falei, o meu sangue sobe fácil. O teu também, né, Renato? E daí eu saí daquela reunião incomodado, sabe? Falei, olha, vou cair fora. E estava assim disposto. Aí um dia fui apresentar o baile do Charles, Dicas do Charles, da Tribuna e do Estado do Paraná, que era meu amigo, e lá no Três Marias Clube de Campo. E aí quando terminou a apresentação, que o baile premiava os melhores da área dos clubes aí do Paraná. E o Paulo Pimentel estava na mesa, porque era uma promoção do Estado do Paraná. Aí sentei ali com o doutor Paulo e tal, começamos a conversar, e eu disse para ele que eu estava muito cansado no Canal 12, enfim, confessei que... Mas sem nenhuma segunda intenção. E o doutor Paulo foi no outro dia, foi lá, falou com o Luiz Mussi, que é o genro dele, na época se davam bem, e o Luiz administrava, era o diretor lá da TV. Aí me chamaram e me fizeram uma proposta, assim, para eu ganhar exatamente o triplo do que eu ganhava no Canal 12. E a proposta era para eu apresentar um programa de variedades e tal, que acabou nunca acontecendo, porque por várias razões lá. Mas, enfim, falou, não, você vem para cá. Era como assim, se eu ganhasse hoje R$4 mil no Canal 12, fui ganhando R$12 mil lá no canal. Era um belo salário. Eu diria que era um dos maiores salários da televisão, tirando os de direção, os cargos de direção. E aí fui trabalhar no Canal 4, fiquei lá 4 anos. Um período de inflação galopante, e aí a emissora não me deu os gatilhos salariais. Eu acabei... meu salário foi definhando de tal jeito que quando chegou no final desses 4 anos aí, eu ganhava já uma mixaria. E daí eu acabei saindo do Canal 4. Aí tem toda uma história de injunção política, porque em 90 eu fui candidato a deputado estadual, eu era afiliado ao PDT, e conversei com o doutor Paulo para a gente fazer uma dobradinha. Ele, inclusive, propôs, ele me estimulou. Ele seria candidato a deputado federal e eu candidato a deputado estadual. E aí aconteceu o episódio que, rapidamente, o Álvaro Dias era governador e deveria sair do governo para ser candidato ao Senado. Aí ele brigou com o vice e não saiu, que era o Ari Queiroz, o vice dele. Ele acabou não saindo e, portanto, não saiu candidato a senador. E o Aníbal Cury entrou na jogada e chamou lá o doutor Paulo e botou na cabeça do Paulo Pimentel que, como o Álvaro não ia ser candidato ao Senado, que ele fosse. E o Paulo Pimentel foi no canto da sereia e virou candidato a senador, e eu fiquei segurando a brocha, como se diz, porque a minha dobrada, que era o Paulo Pimentel, acabou. Mas como eu já tinha rodado o Paraná atrás de indicações, enfim, eu falei, vou manter a candidatura, mas sabia que a minha chance era praticamente zero. E, de fato, não me elegi, fiz uma votação na época, porque eu fui o 6º mais votado do partido, mas o partido fez 2 vagas, 6º ou 7º, enfim, não fui eleito. E com isso, as minhas relações com o Paulo Pimentel ficaram assim um pouquinho prejudicadas, e também aí houve, pelo fato de eu fazer oposição na campanha, houve uma recomendação ao Paulo Pimentel que me demitisse e eu saí do Canal 4. Aí o Martinez me convidou, foi trabalhar no Canal 6. E foi um período interessante, isso em 91, eu fiquei lá até 96, mais ou menos, no Canal 6. E nesse período, era o governo Collor, o Martinez era muito amigo do Collor e o Martinez resolveu fazer aquela rede nacional. Trouxe gente de fora, o Guga,
o Galvão Bueno pediu demissão da Globo e veio trabalhar conosco no projeto que não era a CNT, a Rede OM. E veio um monte de gente de São Paulo. No jornalismo, eles trouxeram o Dante Matiusi e o irmão dele, o Paulinho, que eram bons jornalistas, especialistas em jornalismo televisivo. E aí, o Guga achou que eu podia ser o apresentador nacional. E aí fui escolhido como apresentador nacional e foi uma experiência interessante. Eu virei o primeiro apresentador nacional, o primeiro e único do Paraná, porque também não teve outra experiência. E aí fiquei na CNT, na Rede OM, depois CNT, e trabalhei ali durante 5 anos, foi quando eu acabei encerrando a minha carreira na televisão. Para resumir e finalizando, em poucas palavras, o que representou a televisão para você? Olha, Renato, a televisão representou uma parte importante da minha vida, porque afinal foram tantos anos, né? 17 de Canal 12, 4 de Canal 4 e 5, quase 6 de Canal 6. Então, foi importantíssimo para mim na minha vida e eu não vou esquecer mais. Tenho saudade do rádio e muito pouca saudade da TV, te confesso.